Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 21 de janeiro de 2022. Teremos hoje na programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Também teremos história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini. Vamos ter também aí um áudio histórico das vinhetas da Rádio Itatiaia. Também aí um breve áudio histórico sobre a Rádio Jornal Caruaru, que comemorou 70 anos no finalzinho de 2021. E teremos outras informações no decorrer da nossa programação na noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa Rádio DX. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Boa noite, amigo. DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa rádio DX, KBS World Radio, transmite sua programação em idioma espanhol, da 0 hora a 1 hora UTC, em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC, em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC, em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC, em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC, em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol, das 4 às 4h30 horas UTC, em 5.985 kHz para a América Central. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português diariamente, das 21 às 22 horas UTC, em 9.765 kHz para a América do Sul. A Rádio Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol, das 2 às 3 horas UTC, em 7.265 e 7.280 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC, em 9.495 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio 9 de Julho de São Paulo transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 9.820 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência, de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 15.190 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África, das 10h55 às 11h30 horas UTC, em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 horas UTC, em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 horas UTC, em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC, em 7.360 e 7.365 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil, de 1 a 1h30 hora UTC, em 7.305 kHz. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 horas UTC, em 5.930 kHz diariamente, das 7 às 20 horas UTC, em 15.790 kHz aos sábados e domingos. A Rádio Taiwan Internacional
transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 UTC em 5.010 e 7.780 kHz para a América Central e Cuba, das 22 às 22h30 UTC em 5.850 e 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio Internacional da China transmite sua programação em idioma espanhol para a Europa, a América do Sul e a América Central, das 0h a 1h UTC em 5.990, 9.590 e 9.800 kHz, de 1 às 3h UTC em 9.590 e 9.710 kHz, das 6 às 7h UTC em 15.135 kHz, das 7 às 8h UTC em 15.135 kHz, das 21 às 23h UTC em 6.020 e 9.640 kHz, das 22 às 23h UTC em 6.100 kHz, das 22 às 0h UTC em 7.210 e 7.250 kHz, das 23 às 0h UTC em 9.590 e 9.800 kHz. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. O que você merece. La zona internacional de Tánger fue un protectorado cuyo control fue ejercido por varios países. Estuvo situado en la ciudad marroquí, manteniéndose vigente entre 1923 y 1956. Este sector fue creado mediante el Estatuto de Tánger de 1923 y se mantuvo oficialmente hasta la independencia de Marruecos en 1956. Si bien Marruecos no recuperó la soberanía total de la ciudad hasta 1960. Entre 1940 y 1945 fue suspendido el protectorado internacional sobre la ciudad, siendo España la soberanía efectiva, agregándola a su protectorado marroquí. En la ciudad de Tánger se hallaban instaladas las sedes de las delegaciones diplomáticas en Marruecos desde finales del siglo XIX. Fue así que en 1912 Marruecos fue obligado, bajo la amenaza de ser invadido, a firmar el acuerdo por el cual Tánger se convertía en un protectorado internacional. Una de las principales actividades comerciales por parte de las empresas de los países que ejercían el control fue el de la radiodifusión. En la década del 40, varias emisoras privadas comenzaron a salir al aire desde la ciudad de Tánger. Estas emisoras eran Radio África Magreb, Radio África Tánger, Radio Interáfrica, Pan American Radio Intercontinental, Radiodifusión Comercial de Tánger y La Voz de Tánger, esta última precursora de la actual Radio Transmundial. Estas emisoras ofrecían programas en varios idiomas, generalmente en español, árabe e inglés, pero la de mayor amplitud de servicio fue Radio África Tánger, que operaba en español, inglés, árabe, francés e italiano. Pero más allá de todo lo que implica en la historia de la radiodifusión internacional esta situación política, vamos a detenernos en una historia en particular, la de La Voz de Tánger, la más pequeña emisora de todas las allí instaladas y la única que no mostraba intenciones comerciales. La ubicación geográfica de Tánger, sobre la costa norte de Marruecos, hacía de este lugar un sitio ideal para realizar transmisiones en dirección a Europa y el Medio Oriente, pero el obtener una licencia oficial no era tarea sencilla. Luego de intensas tratativas legales se obtuvo el permiso, luego se salió en busca de un transmisor y se encontró uno de apenas 2.5 kilovatios de potencia que había sido usado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para tareas de propaganda. La emisora obtuvo el prefijo WTAN como emisora dentro del sector estadounidense y se compró un lote de tierra, donde se instalaría la planta transmisora y el estudio. Radio WTAN, La Voz de Tánger, salió al aire el 22 de febrero de 1954,
con programas dirigidos hacia la península ibérica en inglés y en español. This is the evangelical voice of Tangier. Aquellas primeras transmisiones se realizaron en la onda corta en las frecuencias de 9418, 9445 y 7229 kilociclos. Luego se agregaron los idiomas alemán para Europa, inglés y hebreo hacia Israel, y con el apoyo de algunas iglesias estadounidenses muy pronto, en 1956, se pudo comprar un nuevo emisor de 10 kilovatios y emplazar nuevas antenas mucho más efectivas. Para esa época, la emisora ya tenía 26 trabajadores. Un dato curioso es que el Servicio de Inteligencia estadounidense, en un análisis general de la situación en Marruecos y en especial de las radiodifusoras internacionales que desde allí operaban, evaluó que esa pequeña compañía religiosa no iba a poder cumplir con el anuncio de ampliar sus programas a 23 idiomas y la consideraban una emisora totalmente experimental. Otra emisora religiosa en la zona era Ibra Radio, que empleaba las frecuencias de 9275, 14858, 15020 y 11.515 kilociclos de manera alternativa, pero en este caso sus programas eran retransmitidos a través de Radio África, que pertenecía a la Sociedad Africana Publicitaria. Sus programas estaban orientados hacia Europa en danés, sueco, noruego, francés, portugués, holandés, italiano, alemán, español e inglés en diferentes días de la semana. Al acercarse el final de la década de 1950, la independencia del país ya era inminente, lo que finalmente se produce en 1957. Poco tiempo antes habían cerrado la primera emisora española en Tetuán, Radio Dursa, pero en poco tiempo más la zona internacional sería cerrada y para 1960 todas las emisoras desaparecerían definitivamente, salvo una, la emisora retransmisora de La Voz de América. El 19 de diciembre de 1949, La Voz de América inauguró su primer transmisor de onda corta de 50 kilovatios en la nueva planta retransmisora ubicada en una localidad cercana a la ciudad de Tánger. La estación fue construida por la empresa RCA y estuvo terminada por completo en 1953, cubriendo el norte de África, Medio Oriente y zonas de Europa. En total, la planta poseía 4 emisores de 100 kilovatios, 2 de 50 kilovatios y 4 de 35 kilovatios, todos ellos de onda corta. La emisora salía al aire 2 veces al día por más de 20 frecuencias. This is the Voice of America transmitter, Tangier, now concluding this portion of today's program. Cuando Francia derogó su régimen de protectorado sobre Marruecos el 2 de marzo de 1956, España hizo lo propio un mes más tarde. La zona internacional tenía sus días contados. Las 9 potencias cogobernantes del territorio acordaron en octubre el fin del régimen internacional sobre Tánger, acuerdo que se hizo efectivo el 1 de enero de 1957. Oficialmente fue reincorporada a Marruecos el 29 de octubre de 1956, aunque la reintegración financiera y la retirada de las últimas tropas extranjeras no llegaron hasta el 11 de abril de 1960. El 31 de diciembre de 1959, la pequeña Voz de Tánger realizó su última transmisión y los programas de la que sería luego Radio Transmundial ya no podrían escucharse en alguna frecuencia de onda media o de onda corta, pero el destino le tendría preparado algo más. Pero eso ya es parte de otra historia. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Olá, amigos e amigas, acabamos de ouvir a história de rádio com o nosso amigo Daniel Camporini, falando sobre as rádios de zona internacional, entre elas a Rádio Voz da América. Tivemos também horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais, e vamos agora mandando abraços para os amigos, o Diogo Furlan, lá por Piracicaba, em São Paulo. Deixa-me ver quem mais por aqui também. O nosso amigo Horta Marcos, lá por Formiga, Minas Gerais. Ao nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, em Pernambuco. Ao Nestor Braga, pela cidade de Jabotão, nos Guararapes, em Pernambuco. Ao nosso amigo Joel, lá por São Gonçalo, Rio de Janeiro. Também ao nosso amigo Humberto Durier, lá pelo Rio de Janeiro, capital. Deixa-me ver quem mais por aqui. Também ao nosso amigo Bartolomeu, lá pela cidade de Hidrolândia, no Ceará.
ao Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Luiz Tadeu, pela cidade de Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, ao Paulo Victor, pela cidade de de Palmeira do Tocantins, no Tocantins. Também por aqui, o nosso amigo Neuci Remedi Bidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, ao Osvaldo Beruto, lá pela cidade de Belo Horizonte, também Minas Gerais. Deixa-me ver o que mais por aqui. Ao nosso amigo Gernen Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Outro amigo aqui também, o Érico Tavares, pela cidade de Paudalho, aqui em Pernambuco. Ao nosso amigo Luiz Gonzaga, lá pela cidade de Curitiba, no Paraná. Ao Javier Caleb, lá do México. Seja muito bem-vindo, amigo. Muito boas noites. Saludos desde o Brasil. Ao nosso amigo Tiago, se não me engano, é de São Paulo. Deixa eu confirmar com ele aqui. Temos também aqui o nosso amigo Vicente, lá pelo Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E a todos os demais amigos e amigas que estão ligadinhos conosco em nossa programação. Agora vamos ouvir o áudio da Rádio Itatiaia. Aí, vinhetas antigas da emissora, ok? E retornamos em sequência com a comemoração dos 70 anos da Rádio Jornal Caruaru, que teve como percussora a Rádio Difusora de Caruaru. Vamos ouvir a programação. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. Hello, Crazy People, eu sou Geraldo Atherton e você vem comigo nesta curiosidade sobre o rádio. E na curiosidade de hoje eu trago as vinhetas da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia, ZYL 268, canal 610 AM, ZYC 860, FM 95,7. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Caixa! 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 Olha o coelhão aí, Que bonito é, as bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Itatiaia. O esporte está chegando, com talento de quem faz. Já tem bola no gramado, e a emoção vem atrás. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Esta é a ZYB 93, Rádio Difusora de Caruaru, operando em 1080 kHz.
6 de setembro de 1951. Um dia que marcou a história de Caruaru. Era a inauguração da radiodifusora do empresário e político paraibano Francisco Pessoa de Queiroz. Na visão dos que tiveram a oportunidade de conhecer a Caruaru da década de 50, é unânime a opinião sobre a importância da chegada da primeira rádio à capital do Agreste, que na época tinha poucos habitantes e uma economia voltada apenas para feiras e indústrias, mas com uma grande expectativa de crescimento. Doutor Pessoa tinha uma visão muito avançada. Ele partiu para fazer rádio no interior. O interior de Pernambuco não tinha suporte para manter a emissora. Mas o doutor Pessoa criou esse suporte. Não é que deu certo? Essa emissora contribuiu grande. Então, nós estamos vendo aí resultante. Não trabalho da rádio difusora. Diferentemente de hoje em dia, que a Avenida Agamenon Magalhães é uma das vias mais movimentadas de Caruaru, antigamente não era bem assim. O lugar era considerado muito distante da área central da cidade, mas foi o ponto escolhido para ser a sede da radiodifusora. Desde então, a emissora passou a fazer parte da vida dos caruaruenses. Neste palco, diversos artistas nacionais se apresentaram, como Nelson Gonçalves, Roberto Carlos, Reginaldo Rossi, Dalva de Oliveira, o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Tantos artistas nacionais vindo a Caruaru fizeram com que a radiodifusora fosse conhecida como Casarão dos Grandes Valores. Você tem aí os grandes ídolos, né, da música, e você proporciona isso através da contratação desses artistas, que era uma grande ousadia, e você possibilita as pessoas daqui terem acesso aos seus ídolos. Diversos programas foram criados e fizeram muito sucesso, como Postal Sonoro, Revista do Almoço, Giovanni Rosendo no seu estilo, Caravana de Ivan Bulhões. E a história da rádio também se mistura à história dos locutores, e foram muitos. Como Zélia Maria, que venceu preconceitos ao ser uma das poucas mulheres no rádio, Batistão, Paulo Leite, Giovanni Rosendo, Ivan Bulhões, Macdovel Holanda, Wilson Bezerra, Clóvis Gonçalves e tantos outros. Cada um deixando um legado para a história do rádio caruaruense. Difusora, utilidade pública. Eu fiz tudo na difusora, menos futebol. Daí isso aqui, olha, que é meu maior orgulho da empresa Jornal do Comércio. Uma medalha. De honra, Roberto. Fui condecorado com isso. E isso é uma honra para mim. Por isso, sabendo que vocês vinham aqui hoje, está ela aqui. Eu honrando a mim mesmo e homenageando a difusora, a empresa Jornal do Comércio, que até hoje está aí brilhando no mundo inteiro agora. Em 1991, o empresário João Carlos Paes Mendonça comprou a radiodifusora, que passou a se chamar Rádio Jornal. A mudança também foi na localização e programação. A emissora ficou instalada por um tempo no bairro Jardim Panorama, onde hoje é apenas a antena, depois para este prédio no Pinheirópolis, até chegar ao local atual no bairro Indianópolis. Após a mudança, João Carlos Paes Mendonça ficou com a missão de continuar valorizando Pernambuco através das ondas sonoras do rádio. Esse legado que a gente recebe, né, do Pessoa de Queiroz, a gente continua através da figura do seu João Carlos Paes Mendonça, nosso presidente do nosso sistema de comunicação, que acredita da importância do veículo de comunicação no apoio ao desenvolvimento econômico e social de uma região. E como de 70 anos para cá, a rádio ajudou Caruaru a ser essa metrópole regional que nós somos. E vocês foram se reinventando ao longo do tempo. Claro que com o aval de João Carlos Paes Mendonça, fundamental para em tempos
de crise em diversos meios de comunicação, onde muitos decidiram fechar suas portas, ele tem uma decisão que é uma decisão política, né? Não que ele seja dispute de mandato, mas ele tem uma decisão política de gerar boa notícia. A atual estrutura da Rádio Jornal foi inaugurada no final de 2018 e recebeu um investimento milionário, principalmente em tecnologia, que proporciona imagem e som de alta qualidade. Um período também marcado pela integração de profissionais e relação entre a antiga e nova geração de comunicadores, como Berg Santos, Aline Souza, Wellington Lacerda, Dilson Oliveira, Givanildo Silveira, Reginaldo Souza, Edeilson Lins e Luiz Carlos Fernandes. Então a gente consegue abraçar todos os públicos com comunicadores que fizeram parte dessa história dos 70 anos da rádio, mas com novos comunicadores também que foram formados aqui na casa, que cresceram acompanhando a Rádio Difusora e que hoje tem o maior orgulho de trabalhar na Rádio Jornal. A rádio, ela informa, né? Ela educa, né? Faz parte de nossa vida. Então por isso que eu sou fã de rádio, sou fã da Rádio Jornal, sim. E como os investimentos em tecnologia e melhorias na qualidade dos conteúdos não param, em breve a Rádio Jornal encerra o ciclo de AM e dá início ao FM. Adaptação, inovação, diversidade, palavras que são sinônimos do que vem por aí. A gente está no aplicativo, a gente está na internet, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram. Então, tudo aquilo que existe de novo, existe de uma nova linguagem para compor essa rádio, a gente tem buscado estar atuante e atento para também fazer parte de tudo isso. Um aparelhozinho assim é capaz de informar, entreter, que faz muita gente sorrir ou até chorar. E a Rádio Jornal faz isso com maestria há 70 anos. É símbolo de força, resistência, transformação e muito amor. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Olá, amigos. Tivemos aí um pouco da história da Rádio Jornal, que teve aí também um pouco da história da Rádio Difusora de Caruaru. Infelizmente, a partir de 2022, ela deixará de estar no dial AM em 1080 kHz aqui na cidade. A primeira emissora de Caruaru foi a Rádio Cultura do Nordeste, que também já não está mais no dial 1130, agora está no dial FM 96.5. A Rádio Liberdade AM, que existia em 910 kHz, também já não existe mais. Encerrou tem mais de 4 anos já, se não me falha a memória. Ela iria também migrar, só que como ela já está em FM 94,7, vendeu a sua concessão para um empresário de uma determinada empresa de ônibus aqui na cidade. E aí fundou-se a Rádio Cidade 99,7. A Rádio Jornal ainda não informou qual o dial FM que vai estar assumindo aqui na cidade. Mas, infelizmente, é essa a demanda. As 3 únicas emissoras de AM da cidade deixarão de existir por definitivo agora em 2022, com o encerramento aí da Rádio Jornal em 1080 kHz. Bom, amigos, mas mandando um abraço aqui para o nosso amigo Tim Alves, lá por Arapoti, no Paraná. Também ao nosso amigo César, deixa eu só confirmar aqui, ao César Razek, ok? Muito boa noite aos amigos. Também aqui ao amigo Santiago, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito boa noite. O prefixo, ou seja, o indicativo Papá Sierra, 7º 0, ou seja, 7º negativo, 6º, segundo Sierra Whisky Lima. Tem também um amigo aqui de Vera Cruz, no México. Muito boas noites, seja bem-vindo. Também aqui o nosso amigo Mesquita, lá
pelo Rio de Janeiro, Papá Uniforme, primeiro, Juliette Kilo X-Ray. Seja muito bem-vindo. Nosso amigo lá de Veracruz, no México, é Rafael Gustavo Grajeda Rosado. Muito bem-vindo a nossa programação nesta noite. É o amigo Santiago, se não me engano, lá por Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ok, amigos, sejam muito bem-vindos. Vamos agora ouvir alguns prefixos e identificação de rádios dos anos 80 na cidade de São Paulo. Em sequência, eu vou trazer também para vocês a oração da Ave Maria da antiga Rádio Jornal Recife, na década de 80. Hoje, como existe também a disseminação de religiões, aqui a gente não prega determinado assunto, certo? Estamos isentos dessa questão, mas aí a forma que era trazida pelas emissoras às 6 horas, ou seja, às 18 horas, a hora do Ângelo, de uma forma espetacular, com uma maestria magnífica, ok? Então vamos ouvir primeiro os indicativos das emissoras dos anos 80 e em sequência vamos ouvir aí a oração da emissora Rádio Jornal Recife, trazendo aí a Ave Maria na hora do Ângelo. Boa noite, amigos, sejam muito bem-vindos à nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio, ligada em você. Essa é a sua rádio, ligada em você. Chick to Chick, Neil Diamond, Sweet Caroline. A Gazeta FM traz um bom programa para você. A era do rádio de Woody Allen continua fazendo carreira com sucesso nos cines Belas Artes, Sala Aleijadinho, Paulistão, Aroche e Lumière. Woody Allen remexe suas memórias e fala de um tempo em que o rádio guiava sonhos e ambições das famílias americanas. Censura 10 anos, horários normais. Fine Young Cannibals, Suspicious Mind, Bruce Harrison in the Branch, Mandolin Rain e Carly Simon, Nobody Does It Better. ZYD 818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, FM 92,9, estéreo. A Eldorado FM informa no oferecimento Varig, a nossa Varig. 10 horas 1 minuto em São Paulo, bom dia para você. Tempo bom aqui no centro da cidade, temos agora 23 graus. O senador José Richa não quer que a convenção do PMDB discuta o mandato do presidente Sarney. Ele está propondo a realização de outra convenção extraordinária em outubro para decidir esse tema. O Tribunal Federal de Recursos arquivou 2 pedidos de entidades empresariais ligadas à educação, da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino e do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Minas Gerais. O objetivo das entidades era aumentar as mensalidades escolares. A seleção de basquete masculino da França chega hoje a São Paulo, procedente do Rio, para o 3º jogo da série de amistosos contra o Brasil. A partida está marcada para amanhã, às 20 horas, no ginásio do Esporte Clube Sírio. Nos primeiros jogos realizados em Nova Friburgo e também no Rio, os brasileiros venceram com facilidade. Há 60 anos, unindo povos irmãos. O
comandante regional da província filipina de Surigão do Sul, a 800 quilômetros ao sul de Manila, recomendou hoje a deportação de um padre italiano por atividades incompatíveis com o sacerdócio. O general Mariano Adalén acusou o padre Elégio Bianchi de permitir a utilização de sua igreja como centro de comunicações de guerrilheiros comunistas. Mantenha-se bem informado ouvindo a Eldorado FM, nosso próximo informativo às 11 horas. Nesta quarta-feira, às 10 da noite, o Debates Folha traz um tema explosivo. Em discussão, a falência do sistema carcerário e as alternativas para a aplicação das penas. A instituição da prisão no Debates Folha, terça-feira às 10 da noite, aqui na Rádio USP. Agora o Repórter do Campus tem duas edições. A primeira de segunda a sexta às 7 da manhã. E a segunda edição do Repórter do Campus começa às 6 da tarde, também de segunda a sexta. Tudo para que você fique bem informado, principalmente sobre o dia a dia na Universidade de São Paulo. Repórter do Campus, primeira edição. De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Repórter do Campus, segunda edição. De segunda a sexta, das 6 às 6h15 da tarde. Todas as terças-feiras, às 21 horas, 60 minutos de guitarras, violões, baixos acústicos, trompetes, sax. O melhor do jazz contemporâneo em Aqui Jazz. Toda semana uma mostra da carreira de instrumentistas e compositores do mundo do jazz, passando por todos os estilos e correntes contemporâneas. Toda terça-feira, às 21 horas, com reprise aos domingos, às 20 horas, a música contemporânea em Aqui Jazz. Agora aqui na Rádio Universidade de São Paulo você vai ouvir o Hermelino e a Vânia Bastos, depois o Céu da Boca. De Guilherme Arantes, Só Deus é Quem Sabe. Antes, Kenny Rogers, Don't Look in My Eyes. Vem curtir com a gente, entre nessa festa. Áudio tem de tudo, áudio sabe tudo. Vamos juntos cantar essa nossa canção. Bicicletas, mobiletes, peças e acessórios, tem rumo certo. Bicicletaria Roma. Há 35 anos servindo a Zona Sul. Assistência técnica com garantia. Avenida Mário Lopes Leão 87. Fones 548-1569 e 246-6482 Santo Amaro. Rede Binder de Hotéis e a Hora em São Paulo, 10h22. Hoje, 11 da noite, En Direct de France, especial, em homenagem à Data Nacional da França. Hoje, 11 da noite, pela FM Record. Tem alguma coisa ligada aí na sua casa? Rádio? Toca fita? Então desliga tudo aí por causa da microfonia que pode dar aqui, tá? Tudo pronto? Então tá legal. Fala bem pertinho do bocal aí, o pessoal te ouvir aqui de quem tá aí do lado de cá, do lado de fora, né? Então, da rádio, certo? Então tá legal. Negócio é o seguinte, você tá concorrendo aí então a 2 LPs acumulados, tá? E você já ganhou a t-shirt Waikiki, Jeito Jovem em Forma de Liberdade, pela sua participação. Falou, Luiz César? Então vamos lá, uma boa sorte pra você, hein? Desafio do Rock.
Pessoal, Luiz César, que grupo que está tocando essa música? Alô, Luiz, que grupo que está tocando essa música? Não sabe? Vou dar uma dica pra você, hein? Eles já estiveram no Brasil. Não lembra assim de nenhuma banda que esteve no Brasil? Assim, um grande grupo inglês? Não, foi muito recente não. Tá difícil? Não sabe mesmo? Qual? O que você disse? Deixou o gato irritado, hein, Luiz? Valeu a participação aí, hein? A gente fala aqui fora da linha, tá bom? Obrigado. A moda sempre nova é o Waikiki, a moda é Waikiki. Waikiki é roupa quente pra gente se vestir, a roupa é Waikiki. Cores de vazão, povos invajando em vista vida com Waikiki. Waikiki, 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 Waikiki. É a roupa, é muita vontade. Waikiki, 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 Waikiki. O jeito jovem, forma de liberdade. Waikiki, 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 Waikiki. 10h32,89. Mara Feeling, Legião Urbana, André Adora, Eco Urbana The Game, às 11h39. Esmaltes e brilhos Risqué apresentam Phil. Finalmente um mito do rock no Brasil, Johnny Rotten e o Public Image Limited. Phil em 3 únicas apresentações, dias 17, 18 e 19 de agosto no Palácio das Convenções do AMB. Phil no Brasil. Apoio Varig, a nossa Varig e Revista Bis. Promoção 89 FM. A rádio rock. Aí, surfistada! John Curren é bicampeão mundial de surf e está numa edição super especial da revista Fluir, com biografia completa, entrevista exclusiva, altíssimas fotos e ainda um pôster gigante pra você delirar! John Curren já está nas bancas! Atenção vestibulando, o Semidetapa está com promoção especial. Ligue para 572-0722. Dica Duca, Dica Duca, Dica Duca, Dica Duca. Dica Duca. E atenção que essa dica é boa, hein? Entrar no meio da torcida do Corinthians e gritar Verdão! Que homicida, mesmo, né? Não desiste, né, Duca? Se liga nessa aí, então. Ainda tá rolando lá na Galeria Fotótica a exposição de fotos À Margem do Olhar de Luiz Braga. E são 25 fotografias em preto e branco sobre o homem de Belém e suas características culturais. Não perca a oportunidade de ver, viu? A Galeria Fotótica fica na Rua Cônigo Eugênio Leite, 920, e a mostra fica aberta das 10 da manhã às 8 da noite. Waikiki, jeito jovem em forma de liberdade. De hoje, roupa nova, volta pra mim. Meio-dia em ponto em São Paulo. Tá na hora de informações. Olha aí, o presidente José Sarney viaja amanhã para a Argentina para uma visita oficial de 3 dias. Ele e o presidente argentino Raul Alfonsín vão discutir a criação de uma moeda comum aos 2 países para as transações comerciais. No próximo ano, os Ministérios da Saúde e da Educação vão levar às escolas esclarecimentos sobre o AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, aquelas, hein? A informação é da coordenadora do Programa Anti-AIDS do Ministério da Saúde, Lair Guerra de Macedo Rodrigues. Os preços dos pneus serão reduzidos de 4,4% a 10,3%. Até sexta-feira, a Sunab vai divulgar uma portaria tabelando o produto no varejo. Agora dá pra carçar o pé de borracha aí mais manso, né? Valeu, turminha. É por hoje, então. Você daqui que eu vou apresentar a fera nova. E aí, man? Que vai atacar aqui diariamente
Em horários variados, né? Grande estilo. Esse aí é o Luiz Fernando, começa hoje aqui com a gente, novo coleguinha dos 913, e vai estrear já numa de pagodeiro, né? Numa de pagode. Vai ser balanço. Manja, gosta? Como não? Esquidundundum? É por aí, né? Então vai fundo, garoto. Eu vou arrumar meu esqueminha aqui pra você aprender como é que eu saio no ar, senão você vai... Vou viajar, né? Viaja aí, vamos lá então. Eu costumo fazer assim, ó, eu aviso que eu volto amanhã às 9h com mais um. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, lá fundo, Luiz Fernando. 91,3 Manchete FM. São Balanço. A tarde é nossa. Madrugada Manchete FM. Marque hora com o sucesso. Olá, São Paulo, salve, salve. Muito boa tarde pra você. Agora 12:02 aqui, ó. Vem som na Manchete São Balanço. A força do pagode. Oferecimento Sinar, o aperitivo à base de alcachofra. É com esse que eu vou. Muito bem, agora a gente vai conferir no prefixo aqui, ZYD 849, 91,3. Começando o São Balanço com fundo de quintal. A Geração Cidade, 12:30 tem o Tudo ou Nada. Faça você a sua inscrição pelo 2526981. Esse é o telefone da cidade. Tem um casal de amigos que ela gosta muito, a Neuza e o Magal. Por isso, ela quer oferecer essa música do Johnny Rivers para eles, do You Wanna Dance. Um jeans, um blazer, uma camisa, um moletom? Então não fique andando por aí. A Gás tem. Gás, a roupa com aditiva mais espera por você na loja Gás da Lorena, entre Pamplona e 9 de julho. Gás, a roupa da bomba de gasolina. Não perca, domingo dia 19 em Interlagos, as feras vão se encontrar no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 2 Sul-Americana. Passe no posto Shell mais próximo e retire seu bônus de 20% de desconto na compra do ingresso. Apoio Shell e seus revendedores. Triunfo é um biscoito pra qualquer hora, em qualquer lugar. Crocante e torradinho, recheio mais gostoso no seu paladar. Triunfo tem mais de 1000 sabores, você vai adorar. Triunfo, biscoito do futuro. Se você comer, não vai querer parar. Rádio Cidade, aqui tem. Ligou Cidade, ouviu? 12:14, aqui tem. Vale a pena ouvir de novo. Toda vez que toca Bee Gees, o Clóvis lembra da Ritinha, porque ele gosta muito, muito dela. E ainda tem esperança que um dia eles possam recomeçar. Tudo de novo. Isso aí, vale a pena insistir. Uma pessoa vale a pena cuidar. Elaine gosta muito do seu amigo Marcelo, e ela oferece para ele essa música que diz tudo. Se algum momento eu olhar para os seus olhos e uma lágrima rolar, sorria. É sinal que ainda te amo. Esse é o recadinho da Silvia pro Márcio. 6 na Geração. Vale a pena ouvir de novo? Participe você também, mandando a sua carta para Avenida Paulista 1294, 15º andar, 701310. Na sua cartinha você conta a sua história e pede a sua música. A gente rola para você, sempre aqui na cidade. Bom, amigos, acabamos de ouvir aí a história aí de alguns indicativos das emissoras AM de São Paulo dos anos 80, certo? Vamos agora ouvir o seguinte tema do SOS ao Mayday, um breve histórico do pedido de ajuda internacional.
Você sabe o que é o pedido de socorro internacional? Foi originalmente como a conhecemos hoje, até o final de 1890, na verdade, apenas sinais de socorro visuais e auditivos existiam em navios, como bandeiras semáforas, certo? Sinalizadores, sinos ou buzinas. Foi nesta época que a telegrafia sem fio foi desenvolvida e começou a ser usada nas comunicações marítimas. No entanto, a padronização do sinal de socorro demoraria um pouco mais devido às diferenças entre os diferentes países e à concorrência entre as empresas de rádio. Em agosto de 1903, a conferência preliminar sobre telegrafia sem fio foi realizada em Berlim. Foi, portanto, a primeira reunião multinacional para discutir o desenvolvimento de padrões de rádio em todo o mundo. O gatilho foi o incidente com a SS Deutschland no ano anterior. Acontece que a bordo deste navio estava o príncipe Henrique da Prússia, que tentou, sem sucesso, enviar uma mensagem agradecendo ao presidente americano Theodore Roosevelt por sua hospitalidade. Esta mensagem nunca chegou ao seu destino porque o navio estava equipado com um rádio Slave Darko, enquanto a estação receptora era da companhia Marconi, e a política desta empresa era ignorar todas as transmissões de outras empresas, exceto alertas de emergência. 9 países participaram desta conferência: Alemanha, Áustria, Espanha, Estados Unidos da América, França, Hungria, Rússia, Grã-Bretanha e Itália. O resultado foi a adoção por cada um dos governos de um protocolo final composto por 8 artigos. Como principal conclusão do protocolo, pode-se destacar que foi decidido que as estações costeiras receberiam e transmitiriam telegramas de A para navios no mar sem distinção quanto ao sistema de telegrafia sem fio utilizado. Além disso, foi acordado dar prioridade aos pedidos de socorro transmitidos pelos navios. A possibilidade de criar um sinal sonoro de socorro internacional também foi mencionada nesta conferência. Foi o capitão Quintino Bonomo, representante italiano, que propôs que os navios em perigo enviassem o sinal SS-DDD, ou seja, Sierra, 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 Delta, 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 em intervalo de alguns minutos. No entanto, esta proposta nunca foi adotada internacionalmente. Voltando à companhia Marconi, ou como passou a ser chamada de Companhia Internacional de Comunicação Marina Marconi, foi a empresa pioneira na época em telecomunicações e engenharia de longa distância. Foi fundada pelo engenheiro eletrônico italiano Guillermo Marconi em 20 de julho de 1897, após a concessão da patente britânica para a invenção da telegrafia sem fio. Foi nesta empresa que foi proposto o primeiro sinal de emergência internacional, por meio de uma circular interna, denominada Circular 57, publicada em 7 de janeiro de 1904, que estabelecia que para todas as instalações da empresa, localizada no mundo, o pedido de socorro seria Charlie, Quebec, Delta, ou seja, CQD, que em código Morse está escrito traço, ponto, traço, ponto, traço, traço, ponto, traço, e no final traço, ponto, ponto. Este sinal de ajuda começou a ser utilizado a partir de 1º de fevereiro daquele mesmo ano. Este termo foi interpretado como Come Quark Distress, em espanhol Come Quick Problems, embora na realidade seu significado fosse CQ, Copy Quality e D de Distress ou Trouble. CQ era o prefixo usado na telegrafia para identificar mensagens que interessavam a todas as estações. Esse prefixo ainda é usado hoje por radioamadores para iniciar o contato, pois
Além disso, soa como procuro você. Estou procurando você. No entanto, apesar desse esforço da empresa Marconi, durante esse período, outras chamadas de emergências continuaram a coexistir. Por exemplo, na Itália, eles preferiram usar o código Sierra, Sierra, Delta, Delta, Delta. Por outro lado, a Marinha dos Estados Unidos foi proposto o uso dos sinais da bandeira visual padrão, conhecido como Código Internacional de Sinais por meio de rádio. No caso de ajuda, o sinal da bandeira era November Charlie. Esta sugestão apareceu pela primeira vez na edição de 1906 do Manual de Telegrafia Sem Fio de S.S. Robson para o uso eletricistas navais. Enquanto isso, na Alemanha, eles usavam o Sierra Oscar Echo, uma combinação muito simples de letras em código Morse, ponto, 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 traço, 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 ponto, que mais tarde mudou a última letra para outro S, para torná-la mais facilmente identificável em uma comunicação. Portanto, ficou Sierra Oscar Echo e depois tornou-se Sierra Oscar Sierra SOS. Essa sequência Morse foi chamada de Notzeichen e se tornou em 1º de abril de 1905 com a emissão de um conjunto de regulamentos nacionais de rádio pelo governo alemão, o Sinal Nacional de Socorro. Existem muitas teorias sobre o significado da sequência SOS. Por exemplo, Save Our Ship, salve nosso navio. Save Our Souls, ou seja, salve nossas almas. Ou Send Out Succor, envie ajuda. Pensava-se mesmo que sua origem poderia derivar da expressão latina si opus sit, que pode ser traduzida como se necessário ou quando necessário, e que resultou em ajuda imediata é necessária. Todos eles estão completamente afastados da realidade, uma vez que SOS não tem significado e, como dito anteriormente, esta sequência foi selecionada pela sua facilidade de transmissão e memorização. Dadas estas características, o SOS foi declarado sinal de emergência internacional na primeira Conferência Internacional de Radiotelegrafia, realizada em Berlim em 1906. Nesta ocasião, reuniram-se 29 países. Além do acordo sobre o sinal de socorro, nasceu desta conferência a Convenção Internacional de Radiotelegrafia, cujo anexo continha as primeiras regulamentações sobre o assunto. Este regulamento foi desenvolvido e revisto nas conferências seguintes até dar lugar ao que hoje é conhecido como Regulamento de Radiocomunicações. De acordo com as referências históricas, o primeiro navio a transmitir a sequência SOS foi o transatlântico da Cunard RMS Eslovênia, quando navegou pelos Açores a 10 de junho de 1909. A segunda transmissão do pedido de socorro foi feita em 11 de agosto de 1909 pelo navio a vapor SS Arafoy, quando estava na costa da Carolina do Norte, a caminho de Nova York para Jacksonville, devido a um mastro quebrado que o fez derivar. Apesar de o pedido de socorro internacional ter sido declarado SOS, durante algum tempo coexistiu com outros pedidos, incluindo o CQD. Isso ocorreu devido à resistência das operadoras Marconi em adotar o novo sinal. É por isso que o RMS Titanic, durante seu naufrágio em 1912, transmitiu a sequência CQD e SOS para pedir ajuda. Essa catástrofe revelou outros problemas, como o fato de os navios manterem um rádio operacional apenas durante o dia, ou de não haver comprimento de onda específico para enviar sinais de socorro. Como sequência, alguns meses depois, a Conferência Internacional de Radiotelegrafia foi realizada em Londres e foi acordado atribuir um comprimento
de onda de 600 metros, frequência de 500 kHz, para emitir sinais de socorro dos navios. Por fim, foram dadas instruções para observar o silêncio do rádio por 3 minutos, aos 15 e 45 minutos de cada hora, para ouvir possíveis sinais de socorro. SOS foi o sinal oficial até 1º de janeiro de 1998, quando a telegrafia a bordo dos navios desapareceu e os sistemas de rádio e satélite de voz eram o único caminho a percorrer. O último navio a emiti-lo foi o MV Oaca, coincidentemente em 31 de dezembro de 1997, quando seus motores pararam durante uma tempestade e ocorreu um deslocamento de carga. Com o surgimento do rádio de voz, também foi criada uma chamada de emergência sonora equivalente à telegrafia conhecida como Mayday. Esta chamada foi idealizada por Frederick Stanley Mockford em 1923 e vem do francês Maider, ajude-me, cuja expressão completa é Venice Maider, venha me ajudar. Foi adotado na Conferência Internacional de Radiotelegrafia de 1927 em Washington. Para iniciar a chamada de socorro por voz, diga Mayday, pronuncia-se Mayday, 3 vezes. Até hoje, Mayday ainda é o pedido mundial de ajuda. Ok, amigos, interessantíssimo artigo. Bom, agora vamos ouvir o áudio da oração da Ave Maria, a hora do Ângelo, da Rádio Recife, da Rádio Jornal de Recife, na década de 80. Ok? Esse é o último áudio. Já aqui me despedindo a todos, desejando uma ótima noite. Que Deus ilumine e abençoe a cada um e respectivamente as suas famílias. E nos encontramos no nosso próximo programa, na próxima semana. Ok? Então, a todos, muito boa noite, excelente fim de semana. E aqui me despeço. Fui, amigos. Fiquem com o restante da programação. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Boa noite, amigos. Essa é a sua rádio. Ligada em você. 6 horas. Esta é a hora do Ângelus, a hora da Anunciação. A humanidade esquece por um momento a sua luta em glória. Deixa de lado os pensamentos pecaminosos, a perseguição desenfreada dos homens contra os próprios homens e contempla, na paz da natureza, uma sombra pálida do olhar de Maria. Nos templos, nas ruas e nos campos, as preces brotam espontâneas de todos os lábios. Esta é a hora do Ângelus, a hora da Anunciação. Nós suplicamos, Maria, que olheis por nós, vossos filhos ingratos. Dai-nos a graça do arrependimento e a vossa bênção materna. Porém, mais do que nós, Maria, outros necessitam do vosso apoio nesta hora. Os que morrem de necessidade, os que blasfemam, os que não creem. Iluminai-os, Virgem Santíssima. Vós que fizestes os homens semelhantes a Deus, porque fostes mãe de Jesus, olhai para os que perderam a fé. Protegei-os, vislumbrai-os como um relâmpago aos olhos de Paulo. Lembrai-vos deles nesta hora e sede para todos sempre louvada e bendita. Ave Maria, cheia de graças,
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rei Damião, o peregrino de Deus e o Pai Nosso. Rezemos com amor e fé a oração que Jesus Cristo mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX. Do DX Clube Sem Fronteiras. A programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. Simplesmente diferente.